Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Hoje um programa um pouquinho voltado ao atletismo, muito justo, porque estamos aqui com o nosso convidado, Fabiano de Almeida Paiva, né, árbitro-geral da Câmara de Chamada, que vai representar um dos representantes do Grande ABC nos Jogos Pan-Americanos de Lima, né, já viaja nessa semana para os Jogos. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer. Prazer é todo meu. Anderson Fattori, repórter aqui do Diário, aqui conosco também. Tudo tranquilo, Derek, Fabiano, seja bem-vindo. Prazer. Falar muito de atletismo, de Jogos Pan-Americanos, acho que está bombando agora lá em Lima, né? Então hoje, inclusive, deve ter medalha aqui para a região, então a gente vai falar bastante de PAN e de atletismo. É verdade, nesta madrugada, né, o Arthur Zanetti conquistou a primeira medalha do ABC aí, junto com os meninos, né, da ginástica masculina. Hoje a gente pode ter medalhas no taekwondo, enfim, o Grande ABC que, apesar de, como noticiamos na semana passada, né, de ter mandado a menor delegação aí dos últimos 30 anos, né, apenas 19 atletas com algum tipo de vínculo aqui com o ABC que já chegou a enviar 30% da delegação total, agora com cerca de 3%, né, Fattori? 3,9% é isso, né? Bom, mas de qualquer forma, temos representantes lá e o Fabiano vai ser um que estará lá a partir de quarta-feira, já vai estar lá em Lima, né, Fabiano? Com certeza, obrigado. Bom, fala um pouquinho, Fabiano, um pouquinho da sua função de árbitro da Câmara de Chamada, como funciona, como que é e como que é também ser convocado, porque tem uma convocatória para os árbitros também, né? Isso. Bom, um pouquinho de como funciona o setor. A Câmara de Chamada, a gente diz que é o coração da competição, né? Onde a gente recepciona os atletas, a gente chama os atletas que estão numa pista de aquecimento, que estão fora do estádio, a gente chama eles, confere tudo, confere se o número de peito que eles usam, que é um exemplo deste daqui que a gente usou nos Jogos Olímpicos, se o nome de peito está realmente no peito, está correto, se nas costas está o número deles, verifica a sapatilha, se está com a altura do prego da forma correta, que nos jogos agora vai ter que ser de 6,4 milímetros, não pode ultrapassar disso. E além de tudo, a gente tem que ter tranquilidade com os atletas, deixar eles calmos, tem que tirar, se ele está com o celular, ele não pode, diferente da natação, que a Câmara de Chamada na natação, os atletas estão com rádio, tudo, no atletismo não pode. Então eles entraram na Câmara de Chamada, não pode ter comunicação mais nenhuma com o meio externo, nem para se concentrar, nem nada. Então a gente tem que recolher todos esses equipamentos dos atletas e se a prova vai começar às 10h11, às 10h06 a gente tem que colocar eles em ponto para a pista ou para o campo, seja lá como for a prova. Entendi. Antes de eu pedir a primeira pergunta do Fattori, né, vou pedir para você compartilhar, para você curtir, para você mandar a sua pergunta aqui para o Fabiano ou para a gente aqui, para a gente poder debater um pouco desse assunto, Jogos Pan-Americanos, atletismo e também a função do árbitro. Vai lá, Fattori. E imagina, Fabiano, que a natação, assim como o atletismo, a diferença é tão pouca, às vezes, numa vitória, que uma diferença no tipo de calçado irregular certamente pode dar vitória para um ou para outro. Então, a função de vocês, né, você como árbitro e todos os outros que estão envolvidos, acabam sendo muito importante numa competição de alto nível como é os Jogos Pan-Americanos. Já teve casos que você teve que se classificar ou você pede para substituir algum está de acordo com as normas? Como que funciona? Você fala com o treinador do atleta ou com o próprio atleta? Como que é? Não, o tratamento lá nosso é estritamente com o atleta, né? O atleta chegou, ele passa a ser de nossa responsabilidade e cabe a gente, se tiver algo irregular, primeiro a gente vai alertar, como a grande moda no futebol que o pessoal acaba falando, né? Então você tem que usar a preventiva, então você vai conversar com o atleta, vai explicar o porquê que não pode. Por exemplo, os atletas, a gente tem um manual de conduta de marcas, né? Então os atletas, por exemplo, ele não pode ter uma marca. Por exemplo, as marcas, ela pode ter o logo, mas não pode ter o nome embaixo. Ela não pode ter, são 7 centímetros de comprimento e 4 de altura. Se isso passa, não se pode deixar o atleta passar.
E aí a gente tem que conversar com eles, explicar, eles têm que verificar se eles têm uma outra roupa. Normalmente, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, o pessoal já sabe como funciona, né? Então, você não tem tanta dor de cabeça. Mas se chegar o caso de você tiver que advertir o atleta, você vai advertir com cartão amarelo ou até mesmo cartão vermelho mesmo. Na natação teve um caso, Leonardo de Deus, eu não me lembro agora o desfecho do caso, mas ele nadou com uma touca que não podia, não sei como ele talvez tenha passado despercebido pela arbitragem. Sim. Ele nadou com a touca, ganhou a prova e depois ele foi desclassificado justamente porque a touca não estava dentro dos parâmetros. E aí é um problema, né? Porque de quem que é a responsabilidade? Do árbitro de não ter, né, orientado o atleta, do atleta de ter passado? Como que funciona isso? A responsabilidade é sempre do atleta. O atleta, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. Nós estamos lá para assegurar que não se passe nada, mas ele não pode transferir a responsabilidade dele para o árbitro. Então a gente está lá porque às vezes a pessoa quer fazer uma propaganda irregular, ele vai ganhar 1 milhão, alguma coisa com aquela propaganda. Então a gente está lá para dar seguridade para os jogos, entendeu? Você falar, se ele fizer uma propaganda, vai atrapalhar a competição em alguma coisa, ele vai ganhar algo com isso? Não, não vai ganhar, entendeu? Então ele vai ser desclassificado porque ele está cometendo uma infração e ele sabe o que pode e o que não pode. Entendi. Bom, o Diário trouxe a história do Fabiano. Quando foi, Fabiano? Há 3 anos, né? Quando você correu com a tocha, quando teve o revezamento da tocha, você foi um dos condutores, né? Inclusive, Isso. a tocha está aqui. Fazendo só um parênteses, né? Dessa experiência, né? Que com certeza marcante na sua vida. A gente falou um pouquinho sobre você, de como seria a experiência. E como foi, Fábio? Como foi, Fabiano? Foi indescritível. É algo que você sonha desde criança, desde os meus 8 anos. Eu via isso, via as Olimpíadas, tinha esse sonho e estava muito ansioso por isso. Coisa que, às vezes, como você tinha perguntado naquela vez, como que você está ansioso para os Jogos Olímpicos? Não, estava ansioso para conduzir a tocha. E realmente foi algo sensacional. As pessoas paravam a gente na rua, queria tirar foto, o clima estava muito agradável, todo mundo, uma energia positiva, né? Muito boa e indescritível. Até hoje é uma das melhores sensações que eu já tive. É verdade. O Fattori também tem uma história, uma relação bacana, né, Fattori? Você, seu pai foi um dos condutores, você que aí fez todo o trâmite, né, para que ele fosse um dos condutores. Realmente, experiência para poucos, mas com certeza incrível. A gente até brincava lá em casa que meu pai não acreditou, né? Eu inscrevi ele numa promoção do Bradesco, que era um dos apoiadores da Olimpíada, e ele acabou sendo ali selecionado pela história. Eu fiz uma breve descrição dele e eu evitei de contar para ele porque de fato ele não acreditava, né? Falei, que toja, né? E no dia, de fato, quando aconteceu, quando ele levou e como é isso mesmo que você falava, as pessoas vinham, cercavam, ele carregou em frente ao Parque Celso Daniel, antigo Duque de Caxias. Ficou quase 2 horas depois tirando foto com a galera. Exatamente. E aí ele falou pra mim, olha, foi um dos melhores dias da minha vida. Falei, melhor do que quando eu nasci, né? Tava brincando aqui, 4 filhos e a tocha ele tava colocando ali como um dos melhores dias da vida. Mas de fato, imagino que se pra gente que é familiar, que acompanhou, já foi especial, imagine pra quem de fato tá conduzindo e é uma honraria pra poucos. Parabéns aí. Com certeza. E ter a tocha em casa, então sensacional. ainda pra um grupo mais seleto ainda de pessoas, né? A gente tem também lá em casa, minha mãe brinca que pode tirar de tudo, menos a tocha. Menos a tocha. Exatamente. Então tem que cuidar bem, porque de fato a gente está aí passando a primeira Olimpíada, né? Tóquio 2020, imagina daqui a 30, 40 anos poder, né? Mostrar para as pessoas e lembrar desse momento histórico que nós vivemos aqui no Brasil. Né? Com certeza. Bom, tá aí a tocha, né? Tem um dispositivo, né, que Isso, abre ela. Aqui embaixo. E aí, no que você abre ela liberava também o gás para ela poder ficar acesa. Muito legal. Ela é belíssima, né? Nossa, belíssima mesmo. É muito bonita mesmo. Com certeza. Bom, tá aí então esse resgate à memória aí de 3 anos atrás, né? Com certeza um grande momento pro Fabiano, também para todo o esporte brasileiro, para o país no geral, né? Enfim, vamos nos ater ao esporte, né? Sem falar de todo o resto, mas foi realmente um grande momento. Fabiano, queria que você falasse, a gente estava vendo ali, né, nas imagens, até vou pedir para o Vicenzo reproduzir novamente as imagens
quando você explicou, né, de como funcionava a sua atuação ali nos jogos de reunir os atletas, de levá-los até a pista, né? Tem a próxima foto, Vicenzo, acho que é com o Bolt, né? Um frame ali da transmissão dos jogos. Esse aí é lá no Rio, né? Isso. Rio 2016. E aí depois vai ter uma foto com você conduzindo os atletas até a pista, né? Essa questão de pontualidade, isso tudo é muito... quer dizer, precisa ter tudo no reloginho, né? Porque não tem como fugir muito da programação, né? Não tem como nem o atleta ter um problema de última hora, ele precisa estar ali, né? Não tem, ele precisa estar pronto. E você fala, quanto tempo acontece da gente chamar ele do aquecimento para levar? Pô, em 10 minutos a gente tem que estar com tudo pronto. E aí, se tem algum problema, a gente já tem que passar para o diretor da competição para tentar solucionar o quanto antes, porque no horário exato ele tem que entrar. É tudo cronometrado. Tudo no reloginho, né? Exatamente. E com certeza é uma, obviamente, responsabilidade, né? Como toda profissão tem a sua responsabilidade, mas provavelmente também é um motivo de muita satisfação, muito orgulho e de você estar ali lado a lado com grandes ídolos mundiais, né? Com certeza. Primeiro, a responsabilidade, né? É o seu trabalho. Do mesmo jeito que aqui você tem as suas responsabilidades, passar para o telespectador a melhor informação possível, no horário, tudo, a gente tem isso. Então, a gente não pode falhar. Primeiro com o atleta, com o telespectador e realmente você tem uma satisfação, você está no meio de todos, né? Então, é como eu estava conversando com vocês antes. Eu estou fechando um ciclo agora, né? Que eu participei do Mundial Sub-18 de atletismo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos e agora os Jogos Pan-Americanos. Com certeza, então, é um fechamento, é um ciclo, né? Ciclo. Como você mesmo dizia. E é claro, né? Todo atleta tem a sua ambição, todo árbitro tem também a sua ambição. Tem. Quais são as próximas metas, antes da gente voltar a falar um pouquinho mais de PAN? Minha próxima meta seria o quê? Um próximo Jogos Olímpicos ou Jogos Mundiais fora do nosso país. Porque a gente brinca aqui, como a gente está atuando, a gente imagina que a gente vai estar nos Jogos da nossa casa, né? Agora, se a gente conseguir um próximo Jogos Olímpicos fora, ou no Japão, ou em Paris, que vai ser o próximo, e de repente um outro Mundial, se a gente conseguir, essa é o grande objetivo meu agora. Com certeza. E as convocações, elas funcionam de que maneira? É convocado pela Federação Internacional, pelos comitês olímpicos? Como que são essas convocações para vocês? Bom, funciona assim. Existem alguns níveis, né? Então, o árbitro que inicia aqui no Brasil, ele inicia como nível A, então você vai passando nível A, nível B e nível C. Então, são árbitros nacionais. Passado tempos que você tem que ter de trabalho e provas que você tem que passar para mudança de categoria, você pode ter a oportunidade de virar nível 1, que é o que eu sou hoje em dia. Nível 1, eu sou um árbitro internacional, mas eu não entro na escala mundial. O nível 2, que seria um próximo passo, você entra na escala mundial. Então, você tem... quem é nível 2 já tem a programação dele nos próximos 2 anos, aonde ele vai arbitrar, como ele vai arbitrar. Como eu sou nível 1 ainda, o que eu dependo? Do meu trabalho para ser chamado pelo comitê local. Então, foi o que aconteceu nos Jogos, quando eu fui para os Jogos Mundiais em Cali, na Colômbia. O diretor técnico da competição lá estava como delegado técnico na competição aqui do Brasil, no Ibero-Americano, uma competição internacional. Ele gostou do meu trabalho e me convidou para o Mundial. Fiz o Mundial, foi bem feito, graças a Deus, deu tudo certo. E a Federação Internacional gostou e solicitou que eu fosse o responsável da câmara de chamada aqui nas Olimpíadas. Correu tudo bem, tivemos alguns probleminhas, como nem sempre a gente consegue ser perfeito, né? Mas por diversos fatores, mas foi tudo bem, não teve ninguém que estava no público que reclamou, atleta, foi perfeito. E aí eu tive essa oportunidade agora. Então o pessoal veio agora do comitê local, tinha algumas pessoas que já me conheciam e acabou fazendo o convite para ir para os Jogos Pan-Americanos. Então a gente fica nessa expectativa, ou de receber um novo convite, ou de repente ter uma oportunidade de fazer o curso de nível 2 e aí entrar na escala mundial. Com certeza. Deve ser uma situação que é muito restrita também na questão de rigor, né?
vamos supor, vocês têm algumas situações que não podem ser feitas, né? Por exemplo, contato com o atleta, acredito que não possa ter, talvez, mais do que o necessário, né? Exatamente. Não dá para tietar ali, querer fazer uma selfie com o Bolt, né? Ali deu para ver que foi só um frame da TV, você estava comportadinho ali, o Bolt ali na dele. A gente teve até alguns problemas no Rio, porque assim, a gente assinou um termo que a gente não pode tirar foto, não pode estar com o celular. E no Rio, a gente teve diversas pessoas que estavam tentando tirar foto. Eu fui até parar na delegacia, de dentro do Engenhão, porque teve um voluntário que estava tirando a foto e eu não queria chamar a atenção dele porque eu ia entrar com os atletas. E nisso, o atleta achou ruim. Aí eu tive que agir. Aí na hora que eu agi, eu tirei o celular do voluntário, né? Entrei com os atletas, até para não ter nenhum problema para eles. E, de repente, passado 2 horas, devolvi o celular para o rapaz. Passado 2 horas, vem a polícia, vamos conversar. E aí foi tudo resolvido, foi explicado. Ele entendeu que ele não podia tirar foto, mas aquilo, você tá lá, você vê o Bolt, que quando ia o Bolt, estava todo mundo em cima. Então, é difícil, a gente tem que entender o lado também do voluntário que está lá, ajudando sem receber nada, né? Então tem os 2 lados, mas a gente tem que tentar passar segurança para os atletas que não vai ter nenhuma interferência e que eles tenham o melhor cenário possível para se preparar para os jogos. E é óbvio que sem citar nomes, tem alguns atletas que têm um charmezinho a mais. No futebol a gente vê que o craque geralmente fica por último, para entrar em campo, para sair do ônibus. Lá no atletismo também tem isso, não? Sempre aquele tem. cara que deixa para amarrar ali o tênis a última hora, para dar aquele charmezinho, daquele suspense ou não? Sempre tem um atleta que acaba tentando, você tem que ter um jeito melhor com ele, só que ele não pode ser sempre o último, porque no atletismo a gente tem uma lista de saída, então vamos supor, nos 100 metros, tem a raia de 1 a 8. Eles vão ter que ir na ordem dessas raias. Ah, sim. Então ele não pode, vou lá pro final. Não, você vai entrar aqui no meio. E aí 4 e 5, geralmente é o mais famosinho é o 4, fica no size do meio, né? E aí você tem que ter um jogo de cintura, se você, pela experiência, você acaba sabendo qual é o atleta que você precisa ter um jeitinho a mais ou não. Então aí você já chega nele e fala, dessa vez vamos acelerar, né? Senão depois vai complicar pro meu lado. Então você inverte, né? Você joga pro seu lado, Meu, já estão reclamando aqui comigo, a gente precisa entrar. Não dá para te esperar, não. E aí você acaba tendo uma amizade, vamos dizer assim, com um pessoal legal. Com certeza. A gente, hoje em dia, né, a gente vê muita polêmica, vamos só fazer um paralelo com, mesmo que seja um pouco difícil, mas com o futebol, né? A gente vê muita resistência nessa questão do VAR, da entrada das tecnologias. A tecnologia sempre foi muito parceira do atletismo, né? Sim. A foto no final, enfim, tudo que envolve tecnologia. Como é que você vê aí essas questões benéficas para o atletismo e tão em dúvida no futebol, por exemplo? Eu sou árbitro de futebol também, mas não profissionalmente, né? Eu acho que a tecnologia sempre vai ajudar para a gente. Não é falado no atletismo, mas tem o árbitro de vídeo no atletismo, já desde antes de surgir no futebol. Só que fica escondido, não tem aquela fala. Então, o árbitro está fazendo, vamos colocar o salto em distância, né? E de repente o árbitro veio marcar que o atleta caiu neste ponto. E aí o cara que está no vídeo, ele vê, não, foi um pouco antes ou foi um pouco depois. E logo você vai e corrige isso. O árbitro de vídeo serve principalmente nas curvas, nas provas de pista, porque ele não pode entrar na raia do seu lado esquerdo, né? Porque senão ele ganha vantagem. Então, o atleta que está na 4, ele não pode invadir a raia 3, porque ele vai estar ganhando espaço, vai estar ganhando o percurso, né? Vai estar encurtando, e tudo isso é visto. Tem o árbitro local lá, o árbitro de pista, mas também tem o árbitro de vídeo para isso, nas grandes competições. E no futebol, é que assim, o brasileiro, todo mundo acha que entende um pouco de ser técnico, de ser árbitro, né?
Então sempre vai ter a polêmica e os jogadores não ajudam. Eu acho que aí é o maior problema. Se os jogadores parassem de reclamar um pouco, como acontece no vôlei. O vôlei, eles pedem um desafio e eles não ficam pressionando o árbitro para falar, não, mas mesmo assim eu acho que tocou. E no futebol acontece. Sim. E você estava falando, claro que em competições grandes de nível técnico alto, como Olimpíada, Pan-Americano, Mundiais, é difícil a gente ver. Mas, inclusive, a gente vê eliminações durante as provas, frutos de atuações de árbitro. A atleta que, de repente, deu uma cutucão na outra durante a prova, até na briga por espaço. A marcha atlética, por exemplo, que tem uma movimentação toda específica. Eu já vi atletas serem eliminados justamente porque não conseguiu ali cumprir E é uma situação complicada, né? Porque você está numa Olimpíada, por exemplo, é o grande sonho do atleta e o árbitro, às vezes, o seu caso até menos, porque, como você disse, eles têm um entendimento melhor do que eles precisam fazer. Mas o árbitro, aliás, em alguns momentos pode acabar com o sonho, digamos assim, do atleta para cumprir o rigor do que determina as regras da modalidade. Né? Exatamente, Jeito, né? mas em paralelo, que do mesmo jeito que o atleta ele se prepara e ele tem um sonho para estar lá, o árbitro é a mesma coisa. E ele não vai chegar nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos do nada. Então ele vai passar, por exemplo, no meu caso, no atletismo, são 15 anos que eu estou aí, né? Tem árbitros muito mais experientes. Então todos sabem muito bem o que está fazendo e nenhum árbitro, ele vai fazer algo para prejudicar. Sim. E assim... É bom deixar isso claro, inclusive. Né? Exatamente. Sim. E se o árbitro, o atleta, no caso do atletismo, ele pode entrar com protesto. Então, se aconteceu, vamos supor, nos 100 metros, o atleta vai ter a partida e eu coloquei que ele teve uma saída falsa, vamos dizer assim, falar que ele avançou. O atleta, ele pode correr por protesto. Ele pode falar, não, vou correr por protesto. Aí depois vai ser julgado, se realmente ele tinha razão, ele vai ter aquele resultado validado, e se ele não tinha razão, ele vai colocar como desclassificado. E isso acontece em todas as provas. Ele pode competir sob protesto. Aliás, tem algo mais, posso dizer a palavra, mais... essa largada falsa no atletismo, né? Que o cara fica ali anos... chega numa final de 100 metros, a adrenalina, e o cara, um segundo que ele sai antes, ele tá fora. Antigamente dava pra... Você podia queimar a primeira, né? Você queimava a primeira e voltava. Todos os outros era penalizado por esse que queimou. Agora não tem mais isso, Exatamente. Né? Queimou, tá fora, só né? nas provas combinadas. As provas combinadas você tem uma segunda saída. Mas nas provas de pista, por que não tem mais? Alguns atletas queimavam de propósito. E aí desestabilizava os outros competidores, ou o favorito, e aí o favorito era sempre o prejudicado. E aí eles resolveram, não, acabou, queimou, está fora. E é um rigor absurdo, né? É um movimento do braço, já está eliminado. Né? E como você disse, a marcha. Existe um curso específico para o árbitro que vai julgar marcha. Porque também é muito rápido, é um tempo longo, né, que você tem que ficar observando. Né? Exatamente, tem um curso específico para quem julga marcha, um curso específico internacionalmente, né? E tem a escala do árbitro de marcha é só para marcha. Por quê? Ele precisa estar praticando, ele precisa praticar a marcha. Sim. Porque é algo bem difícil. Muito Pra quem não está habituado, a marcha, na verdade, você não pode tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo, né? Então o atleta tem que estar com os dois pés tocando o solo ao mesmo tempo. Calcanhar momento, com a ponta do pé, normalmente. A diferença da corrida convencional é que o atleta, ele vai... o movimento de correr, ele vai quase saltando, né? Ele vai com... E na marcha, ele obrigatoriamente tem que estar com... Só que ainda tem outras partes. A Vanessa, ela é árbitra de marcha também. Você não pode, que a gente fala bloqueio na marcha, né? Então, o pé ela não pode estar totalmente estendido. Tem que entrar, o primeiro contato com o solo tem que ser com o joelho totalmente estendido, até completar o ângulo de 90 graus. Só para quem está em casa entender, né, a Vanessa... Explica aí quem que é a Vanessa. A Vanessa é a pessoa a minha esposa, que me trouxe para o atletismo, né? A gente estava fazendo faculdade junto e o professor nosso falou que ia ter um curso de atletismo e ela falou, vamos fazer junto, né? E ela que me trouxe para o atletismo, me ensinou muito sobre a regra do atletismo,
fez eu entender muita coisa, porque eu não era atleta de atletismo e ela foi atleta. E graças a Deus a gente trabalhou junto nas Olimpíadas também. E muita coisa, quando eu preciso recorrer, eu acabo recorrendo a ela. É bem complexo, né? É bem complexo. E a marcha, como ela é árbitra de marcha, né? Então, aí a gente prefere não entrar, até porque é muito específico. Cada um na sua. É isso aí. Bom, só para constar aqui, Eduardo Laurindo mandando boa tarde, Vinícius Ramalho mandando um abraço aqui também. Mande sua dúvida, seu comentário, enfim, faz aí o Diário Esportivo com a gente. Falando um pouquinho agora do atletismo brasileiro, né? Sim. De que maneira você acha que chegam os atletas, a delegação brasileira? Porque a gente sabe que Jogos Pan-Americanos é um outro, como é que a gente pode dizer? Não é exatamente como os Jogos Olímpicos, né? Ou seja, não tem problema, depois a gente pega. Não é na mesma força, né, dos Jogos Olímpicos. Obviamente que a gente tem aí grandes candidatos a medalhas, mas a gente tem o Brasil muito melhor, em mais condições de conquistar medalhas, né? Exatamente. Este é um ano muito bom e muito forte para o atletismo brasileiro. A gente, não só como PAN, como você falou, normalmente o PAN, os Estados Unidos vem com a equipe B, a Jamaica vem com a equipe B, mas dessa vez a gente tem atletas de muito alto nível. Então, a gente tem o Darlan, que é o arremesso do peso. Ele fez, há pouco tempo atrás, ele conquistou a Liga Diamante, né, uma etapa da Liga Diamante, e ele fez a 10ª melhor marca da história do arremesso do peso. Se ele tivesse feito essa marca em qualquer Jogos Olímpicos da história, ele tinha sido medalhista. Então, assim, a gente tem um salto triplo com o Almir, que ele foi campeão mundial indoor o ano passado. Salto com vara, o Thiago, ele foi campeão olímpico, bateu o recorde olímpico e teve uma queda de rendimento e agora ele está voltando. Ele voltou a saltar 5,91 na última Liga Diamante também. A gente tem o Paulo André, que está para bater o recorde brasileiro. O recorde brasileiro é 10 segundos e desde 88 do Robson Caetano. Ele está com 10,02. Então, o nosso atletismo, a gente está com atletas de muito alto nível e grandes chances de medalha, não só no Pan-Americano, chances de medalhas de ouro no Pan-Americano, como no Mundial, que vai acontecer agora em setembro. A gente tem chances reais de grandes medalhas. E no último revezamento, Campeonato Mundial de Revezamento, a gente foi campeão mundial de revezamento, desbancando Jamaica, Estados Unidos, que estavam com as forças todas, né? E aí, em alguns casos, era para o Gatlin estar nos Jogos Pan-Americanos, mas como estava muito próximo do Mundial, ele preferiu focar no Mundial, mas a Jamaica feminino vem com um time completo, vem muito forte e vai ser muito bom o nível dos Jogos Pan-Americanos. Sim, sim. Só para citar, né, o atletismo vem aí com a segunda maior delegação brasileira, né, delegação no total, né, são 173, né, integrantes da delegação, 47 desses atletas, né, Fabiano? Isso. E assim como ele citou o Paulo André, né, o Paulo André foi um dos que a gente contabilizou como integrantes do ABC, né, Fattori? Porque afinal é nascido em Santo André, então tá na nossa conta, né? Vamos puxar a sardinha pro nosso lado aqui no ABC. De fato, ele só nasceu aqui. A gente teria nessa lista aí certamente uns 20, 25 atletas que seriam da BMF, a BMF que depois virou B3, né? A gente se habituou a chamar de BMF Bovespa, que era a equipe que tinha em São Caetano e acabou, por uma mudança aí de planejamento estratégico da própria Bolsa de Valores, mudou a forma de investir no esporte, enfim, e aí acabou o investimento no São Caetano e esses atletas migraram, alguns ao Camp em Campinas, outros espalhados aí pelo Brasil. O Darlan, por exemplo, era um atleta BMF, né? Então, assim, São Caetano teria uma representatividade muito grande nessa lista se a BMF tivesse aqui ainda, porque de fato tinha aqui alguns dos principais nomes do atletismo brasileiro. Vitória, né? Tinham vários atletas aqui com grandes possibilidades de ganhar medalha, enfim. Mas agora, que bom que esses atletas continuam. Essa é a nossa grande preocupação no fato, quando aconteceu. Claro, a gente tinha uma certa apreensão do que ia acontecer, porque muitos atletas ali dependiam muito do patrocínio para continuar treinando. A gente sabe que tem modalidades aí que são caríssimas. Salto com vara, por exemplo, é uma delas, né? A Fabiana até fala que uma vara custa uma fortuna, né? Isso. Então, onde vai arrumar varas em boas condições para treinar?
Então é bom que eles continuem, né, que o Brasil continue evoluindo, apesar de que a gente sabe que está cada vez mais raro empresas que investem na modalidade, que investem no esporte. O reflexo aqui na região é esse baixíssimo número de representantes lá no Pan de Lima, mas, né, Fabiano, vamos torcer para que, pelo menos, esses nomes que você disse aí, o Brasil consiga, de fato, representar, conseguir trazer bons resultados, para que aí, quem sabe, a gente consiga também convencer os empresários aí a botar dinheiro de novo no atletismo, que ao lado, acho que da natação e do judô, são as modalidades que mais trazem medalhas. Né? Exatamente. E uma coisa que está ajudando muito os atletas é que o COB está dando uma força, junto com a Confederação Brasileira de Atletismo. Esse ano, praticamente inteiro, a gente teve campings lá fora, então eles estão competindo e estão treinando com os melhores atletas que tem. Então, e estão todos num alto nível muito grande. A gente tem um rapaz que é sub-20, ele bateu esse ano 4 vezes o recorde brasileiro e sul-americano da categoria. E também está nos Jogos Pan-Americanos e já tem vaga para o Mundial. E como você disse, o Brasil no atletismo, ele só perde, ele é o segundo esporte que mais trouxe medalha nos Jogos Pan-Americanos. A natação... Aqui é medalha, né? Eu estou falando sobre delegação, mas na verdade medalha. É medalha. A natação trouxe 184 medalhas e o Brasil trouxe 173 medalhas. Isso. É um dado muito expressivo. Muito expressivo. No PAN passado a gente não trouxe tantas, mas você pode ter certeza que esse PAN a gente vai igualar a natação ou vai chegar bem próximo, porque estão todos muito bem preparados. Você, como um representante desse esporte aqui na região, Fabiano, de que forma você vê essa saída da BMF aqui da Vila São José? São Bernardo também com alguns problemas, né, lá na equipe Asa. Asa São Bernardo. Exatamente, enfim, uma região que sempre tem dois, bom, agora o equipamento lá de São Caetano foi remodelado, agora é um centro de lutas, mas a gente tem lá no antigo clube da Volks, né, lá no Irajá, em São Bernardo, um baita de um local, né, enfim, a gente tem estruturas muito boas, mas falta aí o incentivo, né, o olhar com mais carinho aqui com a ABC. Exatamente. O que a gente precisa agora é que os investidores voltem a olhar para o atletismo, até porque o atletismo ele é base para todos os esportes. Então, se você vai iniciar um futebol, um vôlei, um basquete, você faz exercícios que são a base do atletismo. Então, o atletismo ele inicia todos os esportes. E a gente precisa do quê? Que o investidor venha para cá. A gente tem um polo muito grande de empresas aqui no nosso grande ABC e o que a gente gostaria é que realmente eles voltassem a incentivar, a patrocinar as equipes que aqui nós temos, né? Porque, como você disse, a gente tinha a BMF em São Caetano, tinha a Asa São Bernardo, tem o IEMA, que é da Maria Elisângela. Então, assim, grandes equipes e que agora, com a saída da BMF, o Asa São Bernardo também passou por dificuldades e aí a gente fica complicado. Os atletas têm que correr por outros cantos, têm que tentar outras maneiras de permanecer ainda no esporte, né? E isso é bem complicado hoje. E é triste justamente porque o brasileiro está acostumado a cobrar resultados, né? Em épocas de Pan-Americano, principalmente de Olimpíadas, né? E aí fica todo o trabalho que acontece aí de bastidores, de treinamento, prejudicado. Às vezes o brasileiro não tem... A gente já ouviu tantas histórias que o brasileiro está competindo na cara e na coragem porque não tem equipamento, não tem pista adequada para treinar, enfim... E acaba colocando nas costas do coitado que está lá, né? Já é uma vitória, ele está na prova, né? Ou pegar uma final, às vezes o cara pega uma final de Olimpíada, pô, final, tá entre os 8, né? Eu queria quero medalha e tal. Estando numa final, em muitos casos, já é uma vitória absurda diante das circunstâncias que tem para treinar, né? E você está indo para lá, então, nessa madrugada agora? De terça para quarta. E faz o convite para a pessoa que vai assistir atletismo quando começa as provas. Que você vai trabalhar sempre na pista, né? Sempre no estádio. Isso. O atletismo, ele teve a prova de maratona, que foi agora dia 27, né? Foi no circuito de rua. E dia 4 a gente vai ter a marcha de 20 quilômetros, que aí vai ser na rua, eu também vou trabalhar nela, vou atuar nessa prova. E a partir do dia 6, aqui no Brasil, às 4 horas da tarde, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite, a gente vai ter todo o programa de provas no estádio,
com as provas de pista, com a prova de campo. Já no dia 6 mesmo, já começa com o Paulo André fazendo a semifinal dos 100 metros. Então, já vem com carga total. E vamos torcer que os brasileiros consigam uma boa competição, consigam trazer medalhas para o Brasil. E, no meu lado, eu vou fazer o serviço indiferente se é Brasil, se é Jamaica, se é Estados Unidos. A gente tem que fazer o melhor para o atleta, o melhor para a competição. É como eu falo, quando eu chego num país, eu falo, eu não sou o Brasil, não sou o Fabiano Brasil. Sou o Fabiano, que vou estar aqui no Peru e vou, junto com o pessoal, entregar o melhor nosso para que a competição seja um sucesso. Mas ao mesmo tempo dá para torcer pelos brasileiros, Fabiano? Eu ou não consigo. Só interno, ou só fica para depois? Se ganhou, ok. Se não ganhou, pior não que dá. Eu não consigo. Não dá? Não. Você está focado ali, como a gente tem um cronograma de provas a cada 2, 3 minutos entra uma prova diferente, seja ela prova de pista ou prova de campo, então você está totalmente focado no seu trabalho, porque se você dispersar um pouco, não vai entrar, vai ter problema, a televisão vai ter problema, então você fica focado lá 100%. Nas Olimpíadas, o máximo que a gente conseguia ouvir era aquele frisson da torcida quando a gente passava embaixo da reta dos 100 metros para levar alguém que ia entrar lá pela chegada, né? E aquele frisson, o que está acontecendo? Ninguém sabe. Eu e o Fattori, a gente esteve lá no Engenhão, né, no dia da final dos 100 metros. Dos 200. Dos 200 também, né? Me corrija se eu estiver errado, geralmente são essas provas que finalizam, né, o programa do atletismo, os 200, né? Normalmente. Os 200... O revezamento, na realidade, o revezamento 4x400 normalmente encerra. Sim, e aí, pelo menos essa prova você consegue acompanhar e falar, puta, agora acabou o meu trabalho, vou assistir a prova. Quando os 100 metros, final dos 100 metros, final dos 200, encerra o dia, né? E aí, realmente, nos 100 metros, a final dos 100 metros e as dos 200, eu entrei com os atletas e fiquei ali escondidinho para assistir a chegada. Mas, assim, terminou, a gente já voltou, já concentrado. Não tem muito para você tietar, não dá. Você tem que ir focado mesmo, até porque, é o que eu falei, o atleta tem o objetivo de ir para uns jogos, chegar numa final. E o meu objetivo é estar nos próximos Jogos Pan-Americanos, nos próximos Jogos Olímpicos. Então, para isso, eu tenho que focar no meu trabalho. Acho que eu nunca vi tanta gente junta em silêncio durante 10 segundos, né, Fattori? Durante 20 segundos foi incrível, né? O Engenhão lotado, uma experiência incrível. Aliás, quem não puder ter essa oportunidade, que de fato... A gente fez uma loucura para conseguir ver e chegar no Engenhão. Porque quando você está na Olimpíada, você quer aproveitar ao máximo. E eu nem lembro onde a gente estava no Parque Olímpico, a gente viu handebol, basquete. Vamos correr para ver o Bolt no Engenhão. Chegamos lá correndo igual uns loucos. Chegamos a tempo da prova, porque também não é futebol, né? Que você perdeu 10 minutos, você vê os outros. Você perdeu um segundo. Já perdeu 10% da prova, aí exatamente. Chegamos, ficamos super bem posicionados para ver e, de fato, é um silêncio absurdo. Isso impressionou. E só não impressionou mais do que, de fato, a qualidade do Bolt em abrir quase 2 metros de distância para o segundo colocado numa prova num nível técnico tão alto. Né? Havia essa preocupação do comportamento da torcida brasileira? Não, quanto a isso não tinha. Não era algo que era falado, até porque o Bolt, como ele é muito carismático, então, qualquer lugar do mundo, ele vem com aquele dedo, tipo, muitos poderiam achar que é um desrespeito, né? Ele pede, todo mundo, e fica realmente quieto. Tinha uma preocupação interna, exatamente na câmera de chamada. Então, tinha todo um procedimento como deixar eles tranquilos, não ficar a gente sendo paparazzi dele, tietando. Então, tinha esse problema internamente lá dentro. Para ele era muito tranquilo. E muitos estão dizendo que de repente ele volta aí para a Olimpíada que vem, hein? Ia ser incrível, já jogou né? futebol, já fez de tudo nesse meio tempo. Né? Agora dá para ele voltar e brincar mais um pouquinho, né? Fazer uma pergunta que veio do Vinícius Ramalho, ó. Queria que o árbitro explicasse sobre a questão do vento, que dependendo da velocidade o resultado não é contado para recordes. Como é que funciona essa situação do vento em si? Exatamente. Existe um equipamento chamado anemômetro, que ele é acionado num determinado momento de quando começa a prova, né? E ele é acionado. Se o vento der até 2.0, né? Ele é validado, a marca, tudo. Agora, se ele der acima disso, 2.1, 2.2,
ele não é validado. Então, seja um índice, um recorde, ele não é validado. E realmente atrapalha. Você correr com vento a favor ou contra, ele realmente é muito ruim. Com certeza. O resultado ele é homologado, mas não a marca do atleta, né? O resultado da prova ele O resultado, ele termina. Se ele vencer com aquela marca, ele só não bate recorde. Só não bate recorde nacional, recorde mundial. Porque eles podem ter sido favorecidos naquele momento. Pelo vento. Principalmente esportes como salto, esportes que de fato as marcas são muito, né? Muito justas. Justas, né? Exatamente. Entendi. Alguma última pergunta, Fattori, para a gente migrar o assunto e ir mesclando aí com o atletismo também? Não, acho que é isso, né? Acho que é bom a gente trazer esse lado, porque, como a gente disse no início, né? Muitas vezes quem está acompanhando na televisão acha que é frescura, né? Pô, que frescura, o cara fica ali do lado pedindo. Só que a gente até falou antes aqui, o atletismo ele tem um programa que tudo acontece no estádio ao mesmo tempo, né, Fabiano? Exatamente. Então, enquanto a pista está se programando ali para algumas provas param totalmente, que é o 100 metros, algumas provas param todas as outras, mas em determinados momentos não, está acontecendo uma prova, como é a ginástica às vezes, né? Em um equipamento está acontecendo uma prova, em outra na pista, o pentatlo está rolando ali no meio da... E precisa se sincronizar também por conta disso, em respeito a todos os atletas, né? Isso, em respeito a todos os atletas e também a televisão, porque ela quer também passar o melhor de cada um, né? Então, é tudo sincronizado, às vezes o diretor junto com a televisão, o diretor da competição fala, ó, segura o arremesso desse atleta aqui, não chama ele ainda, porque ele tem um determinado tempo para fazer o arremesso ou o lançamento. Segura um pouquinho, aí chegou aquele tiro dos 100 metros, aí pode liberar o arremesso do peso. Aí o rapaz vai arremessar e aí vai rodando as provas. Então o diretor também ele tem que estar de olho no estádio inteiro, junto com a televisão, para saber, ó, aquela prova vai segurar um pouquinho, não, aquela vai continuar. Então é bem. Não sei se eu estou errado, acho que o dardo, que é o único que, até por questões de segurança, né, que ele compete, que ele faz sozinho por conta da. Não é o dardo que para? Tem uma modalidade que para tudo, né? Não. Esse é o salto em distância, por causa da... Não, todas acontecem ao mesmo tempo. Todas. O que acontece é assim, o martelo, vamos supor, os lançamentos do martelo e do disco, existe uma gaiola e ela tem uma porta que ela se fecha para quê? Caso o atleta escapar, né? Lançar, ele não vá na pista, né? Que tem um risco muito grande. Então, são esses os cuidados que tem. O que não pode acontecer, de repente, o lançamento do disco com o lançamento do dardo ao mesmo tempo. Porque senão o árbitro que está para recolher o implemento, para validar a marca, né? Ele pode acabar sendo atingido pelo implemento. Legal. Bom, a gente pede, né, para que você continue mandando as suas perguntas, tire suas dúvidas aí sobre o atletismo nos Jogos Pan-Americanos. E, Fattori, fala um pouquinho a respeito de resultados que a gente teve até agora, né? O Brasil já conquistou algumas medalhas, né? Os Jogos começaram na quarta-feira da semana passada, apesar da abertura ser na sexta, mas desde quarta já está tendo competição. Fala um pouquinho do desempenho do Brasil até aqui, Fattori. O COB tá imaginando aí que o Brasil possa, inclusive, disputar a segunda posição com o Canadá, que seria, de fato, um desempenho surpreendente, até pelo número da delegação. Eu esperava... O Brasil tem ficado, geralmente, em terceiro no quadro de medalhas, atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Então, a expectativa é muito grande que o COB tenha ido para esse PAN e realmente brigar com os canadenses por medalha. O Canadá, que é bom a gente lembrar, foi a última sede do PAN, Toronto 2015. Então, assim, geralmente quando você cedia uma Olimpíada, como foi o Brasil com a Olimpíada, uma competição, você tem uma equipe já mais pronta porque você já teve um primeiro teste. Então, de fato, é ambiciosa essa meta e o Brasil tem conseguido alguns bons resultados. Acho que de início, é claro que o COB faz um planejamento, ele tem umas medalhas prováveis, aliás, ciclismo ontem, por exemplo, mountain bike, e o Brasil tinha grande possibilidade de ouro. O brasileiro era favoritíssimo, furou o pneu da bicicleta. Como que faz? Ficou com a prata, né? Então, assim, imagino que nessa conta do COB eles têm ali umas medalhas que pode ser que vire ouro, vire prata. Essa no ciclismo certamente era um ouro, porque ouro, com certeza. O brasileiro era o melhor da prova e aconteceu uma fatalidade de furar o pneu da bicicleta e ficou com a prata. A ginástica artística, nessa madrugada, que o Brasil teve a confirmação do ouro, era outra modalidade que o COB talvez não estimasse o ouro direto, porque sabia que a disputa, apesar dos Estados Unidos estar com uma equipe super jovem, os Estados Unidos não manda para o Pan-Americano seus principais atletas. Alguma modalidade, sim, mas na maioria dos casos eles mandam uma equipe
que eles chamam de jovens, né? Como se fosse uma equipe B, um time B. Tirando algumas provas ali que o atleta Isso. de natação, por exemplo, deve vir alguns. Mas na ginástica mesmo era um time B dos Estados Unidos e o Brasil conseguiu ali a medalha de ouro. E hoje a gente tem uma expectativa muito boa no taekwondo. A gente tem 4 atletas, 3 deles favoritíssima a medalha de ouro. Eu acho que o Ícaro, principalmente, que luta por São Caetano, ele já ganhou. Eu vi que ele ganhou 2 lutas já. Está na semifinal, é um atleta favoritíssimo, que é atual campeão mundial. Ele ganhou o título recentemente, então é um atleta que deve... É que nem a gente tá falando, o Kobe imagina projetando um ouro para ele. Exatamente. Se ele é óbvio que na luta ali acontece enfim. E a Milena Titonelli, que também é outra de São Caetano, aliás, a Milena é um caso muito legal, porque ela se formou nas escolinhas de São Caetano, ela iniciou no programa de iniciação na cidade, e ela foi medalha de bronze, se não me engano, no último mundial, ela já ganhou a luta dela hoje também, ela iniciou nas quartas, já está na semifinal. Já está na semi. Então é outra possibilidade de medalha, talvez não um ouro como o Ícaro, né? Não tão... Sim. Mas também uma possibilidade de medalha. Enfim, São Caetano hoje tem grandes chances de subir ao pódio e o Brasil também. Eu acho que o Brasil já passou aquela época que eram esportes coletivos, né? Tem uma época na Olimpíada que a gente ficava torcendo só pelo vôlei, pelo futebol, né? E agora tem essas modalidades individuais que estão, de fato, trazendo muitas medalhas para o Brasil. E eu tenho certeza que daqui a pouco começa, né, o atletismo e a natação e o judô, acho que são as 3 modalidades que o Brasil... primeiro que gosta, acho que já está no sangue brasileiro de assistir, né, pela tradição toda que a gente tem. Sim. E são modalidades que geralmente trazem bons resultados ao Brasil. Aí daí sim alavancar uma boa posição no quadro de medalhas. É isso aí. Bom, vamos esperar então como vai ser o desempenho da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Taekwondo, como o Fattori disse hoje, e muito mais pelos próximos dias. Bom, já que o Fabiano é árbitro de futebol também, vamos falar um pouquinho de futebol, né, Fabiano? Uhum. Vamos falar então a respeito primeiro do futebol regional. Começar pelos resultados do fim de semana da Copa Paulista. A gente teve Grêmio Osasco 1-0 no Santo André, né, Fattori, sexta-feira lá em Osasco. Esporte Clube São Bernardo 1, Água Santa 1 no 1º de maio, jogo que o Fattori esteve. E Ponte Preta B 0, São Caetano 1 foram os resultados do fim de semana, né, Fattori? Pois é, o Santo André fez o favor aí de embolar todo o grupo, né? Era favorito contra o Osasco que tem um time bem limitado, e o Santo André conseguiu perder lá por mais que esteja fora de casa, jogou muito mal o Santo André, pecou muito ali na organização tática do time, acabou perdendo por 1-0, o gol do Osasco foi irregular, só que o time teve 3, 4 oportunidades para fazer o gol, então não dá para justificar que foi injusta a derrota, não, foi super justa, apesar do Santo André também ter colocado uma bola na trave no finalzinho. O Água Santa, eu até estava falando com o Fernando ontem, talvez seja a grande decepção desse grupo pelo investimento que fez, né? Contratou jogadores muito bons, jogadores que tinham acabado de subir com o Santo André para a Série A1, fez investimento alto e está patinando. Estava ganhando o jogo até os 49 do segundo tempo do São Bernardo, e aí o Johnny, uma falha absurda de marcação, que bagunça um gol que surgiu num arremesso lateral do São Bernardo, já a última bola, literalmente, o jogo nem reiniciou praticamente, o Água Santa tocou para reiniciar, o juiz acabou o jogo, então eu acho que está pesando bastante aí para o Água Santa essa responsabilidade. O São Bernardo, do outro lado, fez um jogo, o Água Santa foi melhor durante a partida, o segundo tempo melhorou um pouco ali, o Peixe entrou com o Felipinho no intervalo, no lugar do Emerson, melhorou um pouco o time, mas o São Bernardo é isso daí, acho que montou um time para brigar ali pela vaga e está conseguindo seu objetivo ali, hoje está em quarto, né, os 4 times do Grande ABC nas 4 primeiras posições, e o São Caetano já praticamente classificado, a gente sabia desde o início, a gente dizia aqui que de fato é um time muito forte, ainda trouxe jogadores ainda mais fortes, né, jogadores de fato de nível muito superior ao da Copa Paulista, ao dos demais times, o Alvinho, o Chumbinho, e entre outros que chegaram, e o Marcelo Vilar, que é um treinador que chegou e botou respeito, organizou a casa ali, como a gente diz, o São Caetano praticamente classificado, a confirmação da vaga deve vir na próxima rodada. Então o panorama é esse, eu acho que luz verde aí para o São Caetano, luz amarela para a Água Santa e São Bernardo, e luz vermelha para o Santo André, que perdeu um resultado que certamente fará falta aí na sequência das rodadas aí em termos de classificação. E olha que esses que você citou do São Caetano não estão nem jogando, né? Não estão nem como titulares, o Marcelo Vilar. Nesse jogo. É verdade. Ele vinha utilizando o Jefferson Maranhão
e também Gleison. o Gleison, que inclusive fez o gol do São Caetano lá Sexto contra gol a da Ponte Copa Preta. Paulista. Sexto gol, um grande achado do São Caetano aí, o Gleison, né? Dá tempo entre uma competição e outra de acompanhar o futebol regional? Sempre dá, Você né? Qual que é o seu time aqui na região? Melhor não revelar, né? O cara ainda é Sem árbitro da times. Várzea, imagina. Qual Várzea daquela região? Ou é outro tipo de campeonato? Não, eu apito Federação Paulista de Futebol de Salão, né? Esse ano eu acabei afastando, porque não estava dando para conciliar. E a várzea, o que a gente diz é campeonatos de empresas. A gente às vezes é chamado para apitar realmente a primeira ou a segunda, mas eu prefiro não ir, que é bem complicado. Teme pela integridade física, inclusive, né? Infelizmente é assim, como você disse, né? Todo brasileiro julga que entende muito de entende um futebol pouco. e não respeita nada a arbitragem, né? Infelizmente é assim. Alguma consideração final de Copa Paulista, Fattori? Agora vamos ter a segunda rodada do retorno, né? Da primeira fase. Do jeito que tá bom os 4 classificando, né? Por enquanto, sim, tá bom. Vamos ver se continua dessa forma. O Osasco, com essa vitória, entrou na briga. Acho que a Ponte Preta já está consolidada ali com a lanterna, se bem que está muito embolado ainda, né? Mas acho que a Ponte Preta já imagino que não tem a chance. Então vão ficar, na verdade, 3 vagas para 4 times, né? Imagino que o São Caetano já está classificado e a Ponte Preta já, teoricamente, já entregou os pontos. Ficam aí os 3 do ABC, São Bernardo, Santo André e Água Santa. E Osasco, um deles deve ficar fora. A gente torce muito para que seja o Osasco, para que a região continue aí na disputa. E amanhã eu trago no Confidencial, vou fazer um balanço de Copa Paulista, falar bastante, porque é um campeonato que eu acho que precisa de um outro direcionamento aí, senão ele está fadado a acabar, porque não tem. A presença de público é muito ruim, deficitário para os clubes, e é claro que todo mundo quer ver os times em atividade, mas imagino que a federação tenha que ter um outro formato, alguma outra coisa diferente do que está acontecendo, para que seja um pouco mais rentável, de repente visibilidade, fechar com rede vida, alguma emissora de televisão que possa passar jogos, enfim, ter alguma ideia aí, porque senão acho que daqui a alguns anos vai ficar ainda mais inviável ao ponto de não acontecer a competição. É verdade. Bom, então, na edição desta terça-feira do Jornal Impresso, então, confidencial do Fator, e também no dgbc.com.br tem aí disponível para quem é assinante também ler aí o que o Fatori vai escrever na coluna dele. Inclusive tem um palpitão, né? O Fatori coloca lá os prognósticos dele da rodada. Essa rodada foi péssima, né, Fatori? Nem me lembro que essa rodada, de fato, acertei quase nada. E aí fica a zoeira, né? Não tem jeito. Porque palpite é aquela coisa, né? A gente palpite na terça, o jogo acontece no final de semana. Aí complica. Mas que vale a brincadeira, a tiração de sarro. E às vezes você acerta, às vezes você erra, mas estamos no jogo. Né? Às vezes ele acerta, quase sempre ele erra. É bem assim, não, tô brincando. Mas faz parte. A respeito das considerações da Copa Paulista, eu concordo plenamente com você, Fatori. Eu acho que é uma competição que vale muito para a forma como ele é, porque uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, né, para campeão e vice, para o campeonato que dura 6 meses, que realmente na primeira fase reúne alguns times que estão ali só para cumprir tabela, que vai ficar bom mesmo a partir das quartas de final, semifinal, né, quando realmente os times que levaram a competição a sério vão se encontrar, né? Desculpa. Bom, então tá aí, Copa Paulista encerrado. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, né? A gente teve aí os 4 paulistas em campo, os 4 não perderam, né? Mas na verdade só o Palmeiras que não venceu. Os outros 3 venceram, justamente o Palmeiras perdeu a liderança, mas vamos começar pela vitória do São Paulo sobre o Fluminense, 2-1 no Maracanã, Fatori. Olha, um jogo bem estranho, era um jogo muito equilibrado. O São Paulo achou um gol ali no finalzinho, inclusive a gente estava assistindo a partida aqui da redação, um pênalti. No momento ali, eu falei, que pena, né? Na hora o árbitro tá louco, né? Aí a gente até falou, não, o jogador entrou com o pé alto ali. De fato, a bola, você vê, eu não tinha visto, eu só fui ver isso aí horas depois do jogo, que a bola bateu na mão do jogador Fluminense, que na hora da imagem, eu achei inclusive que o juiz tinha dado o pênalti pela forma imprudente que o jogador tentou tirar a bola. E aí eu achei que o árbitro estava errado, porque... Que aí seria um tiro... porque o jogador de São Paulo ele abate para cabecear, o jogador do Fluminense, ele não vê o jogador de São Paulo, ele levanta a perna para afastar, não foi? Sim. Né? Mas na hora que ele cabeceou, a bola bateu também, é um lance interpretativo, mais na nova determinação, né? Se acaba dando pênalti. Pois é, porque você aumentou a área ali, enfim. Então o São Paulo achou essa vitória, de fato, um jogo foi bem equilibrado, um jogo para empate. E é aquilo que a gente sempre fala, quando a fase é boa, as coisas acontecem, né? O São Paulo muitas vezes jogou bem e acabou perdendo, e agora, numa fase boa do São Paulo de Cuca aí, venceu o Fluminense
e se consolidou ali na parte posição, na né? parte de cima da tabela, tá bem. E o Fluminense lá embaixo, né? Acho que o Fernando Diniz tá preocupado, por mais que ele tenha tido problemas aí para montagem de elenco, ele não pode jogar com o Nenê, que é um jogador que chegou recentemente. Então, um problema sério aí do Fluminense. Com certeza. E a respeito de futebol brasileiro, daí dá pra revelar o time ou também não? Não, Não tem. Deixa pra lá, então. Mas a respeito É arbitragem. É arbitragem. O time dele é torcer pelo... É a única pessoa que torce pelo árbitro. A boa atuação do árbitro, o Fabiano fica feliz. Com certeza. Bom, Fatori, Palmeiras 1, Vasco 1. Palmeiras deixou a liderança, né, pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. Palmeiras que já vem com um jejum aí, né? O time que não perdia, agora é um time que tem encontrado dificuldades para vencer, né? Um momento muito ruim do Palmeiras. Lembrando que amanhã o Palmeiras tem um compromisso fundamental pela Libertadores, jogo de volta contra o Godoy Cruz, né? O primeiro foi 2-2 na Argentina. Eu sempre bato nessa tecla que para mim, eu falo isso direto. Acho que a confiança e o estado emocional dos jogadores, eu não vou dizer que é tão quanto a parte técnica, mas é muito importante. E o Palmeiras demonstra isso. Você vê o elenco do Palmeiras, só tem craque. Você tira outra posição ali que é mais ou menos, o resto é do meio para cima. E não tem condição de você ficar 4 jogos sem ganhar com um time desse. Mas a confiança, como você disse, a saída do Moisés é um caso desse, né? O Moisés saindo, teve uma disputa de pênalti traumatizante contra o Internacional por mais. E aí que eu acho que o Felipão comete no Palmeiras o mesmo erro que ele cometeu na seleção, de não assumir quando as coisas não estão dando certo, acha, morreu alguém, né? Quando caiu contra o Inter, não morreu ninguém. Não, há um problema, assim, caiu, ele tem que assumir que houve uma derrota ali, digamos assim, sofrer aquela derrota para depois você se recuperar. Se você não assume que você tem uma derrota dolorida ali, você não se recupera, você acha que está tudo bem, e não está tudo bem. E aconteceu na sequência resultados ali catastróficos para o Palmeiras, por sorte ainda. O jogador do Godoy Cruz errou o pênalti, né? Que poderia abrir um 3-1 lá e poderia dificultar bastante. Depois do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu empatar. Mas assim, eu acho que o Palmeiras está precisando ali de uma injeção de ânimo ali, de melhorar essa confiança. Alguns jogadores que são fundamentais para o time estão sumidos. O Dudu, por exemplo, que todo mundo defendia, inclusive que ele estivesse na seleção brasileira, hoje só tá jogando no Palmeiras porque tem nome, de fato. O Dudu, nos últimos jogos, não tem feito a diferença que fazia, né? Tá jogando por nome, né? Então, alguns outros jogadores que também... O Gustavo Gomes voltou num nível muito abaixo do que ele vinha demonstrando antes da parada para a Copa América. Enfim, o Everton, que vinha numa fase espetacular, começou a titubear, né? E aí tem o Prazo e o Jailson no banco, também tem esse receio ali de perder posição. Então, acho que o problema do Palmeiras, muito mais do que parte tática e técnica aí, é emocional. E aí o Felipão, não acho que é esse cara que vai dar essa injeção de ânimo. Então, torcer para que o Palmeiras consiga aí, amanhã contra o Godoy Cruz, fazer com que a sua qualidade individual ali, sua melhor condição técnica faça diferença. Porque se perder para o Godoy Cruz, eu acho que o Felipão não fica, não. Pelo que eu vi, você também concorda com tudo que o Fatori disse, né? Exatamente. O emocional conta tudo para os jogadores. E realmente o Felipão, ele não é uma pessoa que dá o braço a torcer. Internamente a gente não sabe como ele lida em relação a isso. Mas se de repente ele chegasse e falasse, não, realmente a gente teve um problema, assumisse, como você disse, eu acho que seria melhor. Porque aí ele tinha como trazer os atletas, falar, não, a gente tem que centrar aqui, vamos acertar. Ele poderia ter tentado segurar o Moisés também, que era um craque do Palmeiras. Recebeu ameaça, teve... Mas olha o elenco que o Palmeiras tem. Pô, blinda o time lá? Não, vamos lá, você tá com a gente precisa de você para ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E, no entanto, recebeu a proposta, foi embora. E aí você enfraquece o grupo. Sim, com certeza. Bom, e quem é o novo líder, né? Quem assumiu o posto do Palmeiras é o Santos, né? Com certeza, eu até falo pro pessoal aqui no jornal ou para amigos e tudo mais, se o técnico do Santos fosse no Palmeiras, o Palmeiras não perdia nada nenhuma, só ganhava de 5-0. Não, porque eu acho que a ousadia do São Paulo realmente é algo que é muito bacana de ver, que apesar do Fernando Diniz, do Fluminense, que perdeu pro São Paulo, ser um técnico também diferente, que arma um time para cima, ele não tem aí o elenco faz muita diferença, né? O Santos tem um elenco esforçado, talvez não seja uma palavra muito legal, mas razoável para bom, com certeza. Ele consegue extrair, aliás, muito mais do que talvez outros técnicos fariam. O Santos venceu o Avaí por 3-1, né? Em determinado momento, quando
tava 1-1, ele falei, vixe, mas 1-1 com o Avaí, né? Não sei não. Mas Santos 3, Avaí 1, Fattori. Eu acho que o grande mérito do Sampaoli, além da organização tática que ele conseguiu impor no Santos ali, os jogadores entenderam a filosofia dele, é um cara muito enérgico, tá toda hora ali cobrando, puxando o time. Além disso, eu acho que ele entende muito bem o elenco que ele tem nas mãos. Você disse A limitação razoável, de cada um, né? O Santos tem um elenco, na minha avaliação, muito desequilibrado. Ele tem um ataque muito bom, um jogador razoável para bom ali na frente, com a chegada do Marinho. Eu acho que fortaleceu bem o setor ali do meio para frente. Agora, no meio de campo setor de marcação e defesa, o São Paulo está fazendo mágica ali, porque ele não tem lá atrás reservas praticamente, e os zagueiros reservas também são muito abaixo dos titulares. E ele entende, inclusive, ele colocou ontem o Felipe Jonathan, ele inventou um Felipe Jonathan de meia. Foi. Quando ele entrou, eu falei, bacana, ele vai pôr o Jorge, né, de meia, porque o Jorge já fez essa função, é um jogador mais habilidoso, é um jogador que né, chega um pouquinho mais na frente. Sim. Não, o Jorge manteve na lateral esquerda, e o Felipe Jonathan, que é lateral esquerdo, foi de meia e acabou com o jogo, entrou muito bem. Então, assim, você vê que é um treinador que no treino deve ter observado que o Felipe Jonathan vai bem ali, e entendeu ali que era o momento oportuno e botou o moleque lá para jogar, e ele foi muito bem. Ele, não só pelo gol que ele fez, que aliás foi um golaço sem querer, se a gente pode dizer isso, né? Mas antes disso, ele criou várias oportunidades para fazer o gol, deu uma alternativa ofensiva muito interessante para o Santos, e é difícil até para os adversários, né? Porque eu tenho certeza que quando entrou o Felipe Jonathan, o Avaí já se precaveu com o Jorge, daqui a pouco entrou ele ali. Quebra tudo. O que esse técnico está querendo? E, de fato, é esse o fator surpresa que tem feito aí o Santos evoluir. E são 6 vitórias seguidas. E que a gente falou de falta de confiança do Palmeiras, e agora no Santos tá... Falta. O Marinho acertou um chute espetacular contra o Botafogo nessa rodada. É o quê? Confiança. O cara tá ali, chute. Com 1 a menos, meteu a bola na gaveta, é gol, e o Santos voando aí no campeonato. Eu acho que é muito cedo para o Santista sonhar aí com título, até porque o campeonato é longo, o Santos só tem essa competição e está 100% focado no Brasileirão, enquanto Flamengo e Palmeiras, que tem os 2 melhores elencos do Brasil, estão divididos aí entre Libertadores e Brasileirão, mas eu tenho certeza que o Santista hoje acordou com um sorriso de ponta a ponta da orelha aí, porque de fato é uma campanha espetacular para um time bem mediano. É verdade, recebi algumas mensagens de segue o líder e tal, né? Mas calma, Santista, espera aí também, né? Mas é bem isso, assim, enquanto o palmeirense tem muito motivo para tá com a cabeça embaralhada, né? Sem contar o foco dividido entre competições, o Santista tá com foco total aí, confia no técnico, né? O Felipão já não é unanimidade no Palmeiras. Eu acho que essas são as situações de cada um, né, Fabiano? Ele tanto confia que a torcida, no primeiro momento, quando ele falou que ia sacar o Vanderlei, a torcida começou a ir contra. O que ele fez? Manteve o Vanderlei, o time começou a ter resultado, sacou o Vanderlei hoje, ninguém fala mais nada. É verdade. Por quê? Os jogadores confiam nele, têm a confiança do treinador, e a torcida agora também tem. É verdade, ele sabe muito bem como ser esse cara boa praça também. Ele tá sempre ali na praia, jogando futebol, Isso, cativa. Né? Cativa, essa é a palavra, cativa. O jogador, cativa o torcedor, cativa a diretoria, embora ainda tenha algumas rugas lá dentro, mas dessa forma... Só que o que preocupa para o Santista é que, como ele mexe muito no time, de repente pega um jogo que estava indo bem, toma uma goleada, que é o caso que acontece com o Fernando Diniz. Então é esse equilíbrio que você disse que ele tem que encontrar, para não ter o desequilíbrio ali na defesa com o meio de campo. É verdade, é muito bacana ver que a personalidade do São Paulo, inclusive, né? Ele fala mesmo, critica a diretoria, criticou semana passada, né, o fato que ele desconhecia a contratação do... Puxa, um ex-treinador que agora chegou para ser diretor no Santos, enfim, a situação do Gustavo, o Paulo Tuori, exatamente, isso. Gustavo Henrique, né, aquela situação da renovação de contrato dele, enfim, fala mesmo, tá nem aí, e acho muito bacana essa questão de personalidade do Sampaoli. Vida longa a ele aqui no futebol brasileiro, espero que os treinadores daqui aprendam com ele e as diretorias também. E para encerrar o assunto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conquistou uma virada aí muito convincente para cima do Fortaleza. Acho que a parada para a Copa América fez muito bem para o Corinthians. O Fábio Carille consegue extrair talvez leite de pedra, né, com um elenco que, se do Santos tem muitas limitações, do Corinthians tem mais ainda, né? 3-1 Fattori lá em Fortaleza, onde o Fortaleza é praticamente imbatível. É um resultado importantíssimo para o Corinthians justamente por isso, porque o Fortaleza é um time
mediano para baixo da tabela, mas em casa é um time que impõe muita dificuldade. O Corinthians virou um jogo que me parecia ali nas mãos do Fortaleza, um início muito ruim do Corinthians, jogou com um time mesclado para reserva, praticamente poucos jogadores ali titulares, mas eu acho que essa evolução do Corinthians pós-Copa América tem o nome de Pedrinho. Acho que ele não foi só bem nesse jogo, mas ele tinha ido bem contra o Montevidéu, tinha ido bem nos outros jogos anteriores. O Pedrinho parece que acordou, acho que ele tem criado alternativas. Ontem ele fez um belo gol, ele chamou a responsabilidade, foi lá, fez o gol. Eu acho que ele evoluiu muito depois da parada da Copa. Se o empresário dele deixar, né, ele sozinho ali, deixar ele evoluir, soltar a linha, né, do Pipa, né, talvez o Pedrinho faça aí uma temporada que de fato comprove que a expectativa que todo mundo tinha sobre ele, que era um jogador diferenciado e não chegou a vingar no Corinthians. Agora talvez esteja vivendo a melhor fase dele no Corinthians, e isso é muito importante porque o Corinthians precisa de um jogador ali diferente. O Corinthians tem o Cleison, que é muito, sobe, né, altos e baixos, e só. Não tem mais nenhum jogador que tenha ali 1 contra 1, que tenha algo diferente para mostrar. O Corinthians é muito pragmático. É o Wagner Love tentando, é o Bocelli lá, o Gustavo dentro da área, é cruzamento para dentro da área. O Corinthians não tem um jogador diferente, e o Pedrinho seria esse jogador. Então, para o corintiano é muito importante dar esse apoio para ele, dar confiança para que ele, de repente, consiga aí levar esse time. Ele é muito novo, mas é um jogador que nos últimos 3, 4 jogos me chamou bastante atenção. Com certeza. Libertadores seria um baita já de um prêmio para o Corinthians, Fabiano? Com certeza. Com o elenco que ele tem, e por isso que eu acho que eles vão fazer de tudo na Sul-Americana. Porque no brasileiro também vai ser difícil. Então, e o motivo desse foi eles entrarem com time misto. Então eles vão focar tudo na Sul-Americana, que é uma forma mais rápida, mais prática deles vencerem, e jogar tudo em cima do Pedrinho, né? Colocar a responsabilidade no moleque. Ele ajeitou, dá a entender que o Carille ajeitou o meio de campo, a defesa que vinha sofrendo gols, agora com a chegada do Gil, e ele vai fechar toda a casinha lá e jogar a bola pro Pedrinho tentar desequilibrar. É verdade. O Corinthians, né, tem o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana quinta-feira contra o Montevideo Wanderers lá no Uruguai. O primeiro jogo aqui na Arena foi 2-0 para o Corinthians, né, Fattori? Isso. E acho que totais condições de classificar, né? Porque fazer gol no Corinthians é difícil, né? O cara, quando ele... nessas circunstâncias ali de fechar o time, talvez não tenha treinador no Brasil que saiba fazer isso melhor que o Carille. Então, mas é segurar a pressão, a euforia ali dos uruguaios, que deve tentar ali no início do jogo um abafa, e depois, controlando a partida, o Corinthians sabe fazer isso muito bem. Acho que o Corinthians, por mais que esteja fora de casa, tem um favoritismo para a vaga. Pode até perder por 1-0, 2-1, mas eu acho que hoje o Corinthians está numa situação mais confortável do que o time uruguaio. Com certeza. Bom, vamos encerrar o programa de hoje falando de Fórmula 1. A gente teve o Grande Prêmio da Alemanha nesse fim de semana, né? Um grande prêmio, para quem gosta de Fórmula 1, até que enfim um grande prêmio animado, né? A chuva bagunçou todo o grid, fez aí o Hamilton cair lá para trás. Depois, com as punições para a Alfa Romeo, ele ainda acabou entrando na zona de pontuação depois da corrida. Mas a gente teve aí a vitória de Max Verstappen, né? Para delírio dos fãs holandeses que estavam nas arquibancadas. Sebastian Vettel ficou em segundo, depois de largar em último, né? Numa grande estratégia. Até que enfim a Ferrari acertou na estratégia. E o Kvyat ficou na terceira posição. Uma corrida maluca na Alemanha, mas é assim que o fã de automobilismo gosta, né, Fattori? Acho que ele sorteia, né? A segunda corrida dessa temporada que deu essa bagunça, porque aquela fila indiana, aquela fila ali com o Hamilton na frente, todo mundo atrás dele lá, que lá ninguém aguenta, né? Essas corridas assim que são bacanas, né? Cheio de alternativas, de batidas escorregadas. Claro que ninguém quer que ninguém se machuque, mas briga por posição, toque, rodada, e muda um pouco, mexe um pouco ali com o grid, né? Você vê um carro que não tem condição andando na frente, né? De um outro, que nem o Vettel passando todo mundo. É bacana, acho que é isso que todo mundo espera, e o fã de Fórmula 1 foi premiado esse final de semana. É assim que a gente se apaixonou pela Fórmula 1, né? Exatamente. Com todos os craques que tinha, e Senna, Mansell, Prost. Então você não sabia, vai vencer tal, não. Você gosta, Fabiano? Gosto muito. Hoje menos, exatamente por isso, né? Falta referência, né? Falta referência e perdeu muito a graça, né? Mesmo, podia não ter um brasileiro, mas se tivesse, como foi essa corrida emocionante, dá gosto de ver. É verdade. Mas, de qualquer maneira, o Hamilton tá tão à frente aí que ele pode ficar umas 3 corridas sem fazer nada, que ele continua na frente do campeonato. Então, Lewis Hamilton continua
absoluto na liderança da competição. No fim de semana que vem já tem o Grande Prêmio de Budapeste, né? Inclusive no traslado, vamos dizer assim, um dos ônibus da Renault, né, sofreu um acidente na estrada, caiu lá num barranco, ninguém se machucou, mas coisas que a má fase da Renault tá terrível. Bom, Fattori, alguma última questão, consideração? A gente agora vai focar totalmente. A gente não falou aqui, mas acho que é muito importante a gente dizer que acabaram os regionais, né? É verdade. No sábado, encerramentos regionais, o Santos foi campeã, a cidade de Santos, quebrou a hegemonia aí de 6 títulos consecutivos de São Bernardo, que mais um demonstrativo daquilo que a gente falou no início, que o esporte aqui na região tem diminuído bastante, é consequência de investimento que diminuiu, e São Bernardo acabou ficando com a vice-liderança, e São Caetano ficou com uma honrosa terceira posição. São Caetano que até o Marcos Ciarvi, que é o chefe da delegação, postou nas redes sociais, São Caetano foi o melhor entre os jovens. Então todas as modalidades que eram sub-20, todas as modalidades que tinham uma limitação de idade, São Caetano dominou completamente. Isso é importante porque é a base que vem vindo, né? E São Caetano tem feito um trabalho de renovação muito grande, e ainda alguns atletas de São Caetano não disputaram os regionais porque estão servindo aí a delegação brasileira no Pan-Americano. Então, o São Bernardo e São Caetano, posições honrosas ali entre os 3 primeiros. Santo André ficou em 7º, Mauá 9º. Enfim, a gente deu todas as posições hoje no jornal de hoje, mas parabéns a Santos, aí, o grande campeão dos regionais da primeira divisão, subdivisão, né, que é região, na verdade, que a gente chama, que é aqui nessa região metropolitana de São Paulo. Com certeza, parabéns para Santos, São Bernardo aí em segundo, perdendo essa hegemonia, como o Fattori disse, e São Caetano, né, essa questão de ter dominado, né, nas divisões inferiores, né, nas categorias sub-20, isso é muito também daquela situação de mudança de foco, né, da administração de São Caetano, que quando perdeu aí as equipes de alto rendimento, disse que mudaria o foco e o investimento justamente para a base, para a garotada, para realmente fomentar aí as categorias menores, né? Como é que você vê os resultados aí dos jogos regionais? Isso mostra muito do que é a nossa região hoje, Fabiano, na questão de São Bernardo à frente, São Caetano, depois Santo André, Mauá. Isso mostra muito, mas assim, dá uma pena, porque a gente tinha o ABC muito forte, sempre teve o ABC muito forte, né? O atletismo em Santo André, depois foi para São Caetano, São Bernardo, e é legal, pelo menos São Caetano começou a cumprir o que eles prometeram de incentivar a base, só que e para prosseguir? Né? A gente também tem que pensar como a gente vai prosseguir. A gente está fazendo a base, o SESI aqui de Santo André também tem o atletismo, é um trabalho legal, mas a partir do momento que o atleta ele vem subindo para uma categoria sub-20, o que vai ser dos atletas? Então eu peço para o pessoal pensar o que vai ser, né? O que a gente pode fazer, trazer patrocínios, incentivar essas equipes para que a gente possa crescer o esporte aqui do ABC. Com certeza, tá aí a dica do Fabiano. E alguma consideração final, Fabiano? Já desejando uma boa viagem para você, né? Uma brilhante atuação lá em Lima. Bom, minha consideração final, peço para todos acompanhar os Jogos Pan-Americanos, acompanhar o atletismo, torcer para o Brasil e que a gente consiga bons resultados e que os atletas tenham capacidades cada vez maiores, qualidades melhores, para, de repente, nos Jogos Olímpicos aí a gente conseguir um resultado inédito para o Brasil também. É isso aí, torçam pelo árbitro também, né? Não é porque, afinal, um árbitro aqui da casa, vamos torcer também para não ter nenhum pepino lá e vai mostrarem lá a carinha do Fabiano, falar, olha lá quem foi o culpado. Né? Não, a gente brinca que tudo que acontece no mundo tem alguém do ABC envolvido, ou ele passou por aqui, ou ele... E aí a gente, e quando é pro bem também, né? Aquele árbitro é bom, ele é daqui. Tava ali no meio, né? Tava no meio, isso que importa. Você é daqui, mas melhor que seja uma boa notícia. Mas, Fabiano, a gente agradece a sua vinda aqui. Obrigado mesmo por mais uma vez, né? Você que em 2016 já havia sido tão bacana com a gente em compartilhar a sua história, ao carregar a tocha agora mais uma vez aqui conosco. Desejamos uma boa viagem, uma grande experiência lá em Lima, né? Mais uma na sua carreira e que venham muitas mais. Obrigado pelo convite e sucesso também para vocês, que o programa de vocês continue com o sucesso que está aí e que a gente possa se encontrar mais vezes.
Com certeza. Na volta, você vem aqui contar suas experiências, falar um pouquinho de como foi lá em Lima. E o Diário Esportivo então fica por aqui. Continue acompanhando as nossas edições impressas e também no dgabc.com.br. O nosso Facebook é Jornal DGABC, o nosso Instagram é Diário do Grande ABC. Enfim, faça a nossa grade de programação conosco, né? Na quarta-feira, Auto Diário, na quinta tem Memória Diário, na sexta-feira tem tanto o boletim como o Diálogo Diário. Enfim, nossa grade completa. Sugira programas, sugira reportagens, né? A gente está sempre aí em busca também de assuntos bacanas para acompanhar. E é isso aí, segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Quem sabe com muitas medalhas pan-americanas, com muitos gols dos times do ABC. E é isso aí, um abraço a todos, valeu, tchau!